explica. Ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Ninguém explica Deus. Ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus. Explica a Deus. Diga sem a palavra. A palavra explica. Amém? A palavra explica. A palavra se cumprindo na sua vida explica a Deus a este mundo. Jesus será reconhecido sempre, enquanto houver alguém que diga Jesus Cristo é o Senhor. Quando todo joelho se dobrar, toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, então esta obra maravilhosa estará completa. Já louvamos, já adoramos, já oramos, o Senhor já está materializando sinais, prodígios e maravilhas, acredite. Daqui a pouco vamos tentar conectar com o nosso momento de confraternização, viu? Você pela internet, fique ligado para participar um pouquinho da nossa confraternização também, já já. Mas agora, vamos fazer nossa meditação na palavra. O momento mais importante da reunião, quando vamos mergulhar juntos aqui em águas profundas, na conclusão desse tema maravilhoso, este livro, Os Remidos do Senhor. É a nossa aula de conclusão do tema. Claro, não poderia ser diferente, né? Vamos aqui apontar alguns detalhes importantíssimos para nosso crescimento e capacitação espiritual. Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado, Jesus. Eis-me aqui pela tua graça, sou o que sou. A minha suficiência vem de ti. Obrigado por tão grande honra, Pai. Obrigado pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, Senhor, da bispa Rosana, toda a família apostólica, Pai, pela confiança no meu chamado, da minha esposa, por abrirem o altar às terças-feiras, para este momento tão importante de escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, cada um que seguiu neste ano, até a aula de hoje, presencialmente, outros pela internet, Senhor, mas cada um que tem dito este sim a mais para Ti, com relação ao meu chamado ministerial. Obrigado, Senhor. E agora, nesses próximos minutos, na conclusão do tema, tenho a firme convicção, a alegria e a gratidão no coração de saber que Tu falarás profundamente as nossas vidas, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. 9 aulas, 9 cultos, acreditem, num livro que talvez aí com no máximo 2 horas de leitura, nós conseguiríamos ler, mas eu não te chamo aqui para ler o livro, aliás, eu não, a graça de Deus comigo, é uma abordagem toda personalizada para uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Para vocês terem uma ideia, aqui no capítulo 2, que foi o subtema Remidos do Abandono e da Solidão, depois de nós vermos como a crucificação se processa em nossas vidas, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo, o que não é religiosidade, mas é a religião do grego, que é o religare, que é nos religar intensamente com Deus. E nós vimos que na carne, claro, ela torce contra, né? Isso não foi resolvido, mas que no espírito nós estávamos totalmente preparados e religados numa conexão plena com a potência, né, com a posição espiritual que nós temos como remidos. E aí fomos caminhando pelos subtemas até a nossa aula passada,
quando nós então vimos aqui a circuncisão de Cristo, como isso se processaria em nossas vidas, que depois a gente vai voltar lá no finalzinho, também na conclusão do livro, como é a realidade da circuncisão hoje, né? Não mais a circuncisão simplesmente por um mero sacrifício de purificação da carne, como era feito na lei, mas hoje algo que chama-se de santificação, de uma vida que nós vamos vivendo de glória em glória. E aí nós entramos aqui pelo capítulo 9, mostrando a vida vitoriosa do remido. Nós entendemos então que a salvação está selada, ok? Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Está selada, mas que nós temos hoje algo que, ao vislumbrarmos isso e experimentarmos esse crescimento, nós passamos então a ter o segundo benefício, nós passamos a viver a qualidade de vida espiritual, que é uma vida vitoriosa, que é a promessa ao remido do Senhor. E vimos, cheguei a citar o exemplo dos 4 mundos, né? O livro do nosso apóstolo, vimos aquela questão do engano aí fora, dizer, não, porque Deus amou o mundo todo, né? Pensando de uma maneira totalmente enganosa e genérica, sendo que nós tratamos, e a Bíblia trata de 4 mundos, o mundo ecumênio, o mundo aion, o mundo dos salvos, o mundo do perdido, o mundo cosmos, né? O mundo Sheol, que é o inferno, e o ecumênio, que é o nosso caso, graças a Deus, né? O mundo dos salvos. E então esta ligação nós vimos claramente, explicamos, chegamos a ler alguns versículos depois de João 3,16 que mostram nitidamente essa realidade que é para o mundo ecumênio. Porque diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a partir do versículo 16, o povo para aí, diz, olha, Deus salvou o mundo todo, olha, todos os caminhos levam a Deus, todo mundo é filho de Deus. Não, irmãos, todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus, só aqueles que são conectados por Jesus Cristo. Ok? E aí sim, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o 17 complementa, porque as pessoas não leem tudo. O 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, porque esse julgamento já havia acontecido. Ele disse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este mundo não é o mundo todo, agora é o mundo ecumênio. É o mundo dos salvos, é o resgate, é a remissão. Remidos para os remidos, ele veio para os remidos. E aí o 18, então, desculpe aqui, né? Mata a charada, como diria o popular. Quem nele crê, não é futuro não, isso é uma questão existencial. Crê porque tem que crer. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê por quê? Porque não pode crer. Simplesmente por isso. Lembra o que Tito disse? A fé não é de todos. Esta é a nossa conexão, a nossa ligação. Não tem condições. E aí, o capítulo 10... a gente já veio fazendo uma conexão com isso, que é o que nós fechamos hoje, o nosso tema, o nosso livro, né? Essa visão maravilhosa, a vitória pelo conhecimento. A vitória pelo conhecimento. Então, diga, não há como, pode dizer com coragem, não há como viver a vida vitoriosa sem o conhecimento. Como? Pense, às vezes a pessoa até tem. Eu vou ser franco com você aqui, ó, um iPhone 8. Para muitos já é até sucata. Eu tenho um 8, graças a Deus, né? Mas esse iPhone faz mais coisas do que eu sei. A Luísa até 15 anos de idade, mas às vezes quando dá uma bronca em mim, pai, mas isso aqui, tá, eu falo, eu tinha isso, há quantos anos já tenho esse iPhone? Eu não sabia. Sabe por quê? Eu não olhei o manual, eu não procurei, eu não me interessei. Eu me conformei com
como fala no popular, com o basicão, né? Tem gente que até hoje usa telefone só para ouvir falar. Nós temos que nos atualizar, claro. Imagine na palavra, irmãos, imagine, são mais de 7.000 promessas. São coisas, como nós vimos na hora da nossa meditação do louvor, de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, são coisas que a nossa carne não vai entender mesmo. Viu? Os 5 sentidos não vão atingir. Está lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Só o espiritual, versículo 10, mas Deus não revelou pelo Espírito. Então, a vitória vem pelo conhecimento. E aí o apóstolo faz alguns apontamentos, ele usa lá Isaías 64, versículo 6, diz, ó, nós somos como um imundo, todas as nossas justiças. Quer dizer, aquele tempo, a visão humana, aquilo que era carne, dramático, dramático. Oséias capítulo 6, versículo 3, para mim, é um dos textos que eu mais amo, aqui na página 157, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Tem gente que se acha tão sábio, irmãos. Quero dizer a você, quem não se senta para aprender, nunca estará apto a ensinar. Acha tão dono da cocada preta, que não, às vezes acha que não tem que dar satisfação a ninguém. Quem não é capaz de obedecer, nunca conseguirá comandar. Nunca estará apto a comandar. Então, temos que ajustar essas questões e entender que o conhecimento, sabe, essa necessidade, ela é diária, ela é inesgotável. O sábio, ele tem um desejo insaciável pelo conhecimento. O sábio é aquele que sabe que o conhecimento é uma fonte inesgotável de sabedoria. O sábio é aquele que sabe que nunca haverá um leigo que não tenha o que ensinar, nem um sábio que não tenha o que aprender. Ele aprende, ele avança, ele conquista, ele não para. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Diga, é uma jornada. É uma jornada. Paulo, Colossenses 1, versículo 9, ele diz, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, que é a chave, é o código. Vida espiritual é como Paulo disse aos Coríntios, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. É como o apóstolo Miguel Ângelo sempre disse, está na Bíblia, eu creio. Martinho Lutero disse um dia, qualquer mensagem, qualquer palavra, ainda que faça chover milagres, se não tiver respaldo bíblico, não é de Deus. Eu não recebo. Calvino, nas suas Institutas, disse, lá as Escrituras explicam as Escrituras. Então é espiritual, é a palavra, é um contexto de sabedoria que a gente não pode se desviar dele. E ele diz, transbordeis, né? Nós temos que transbordar. Atos capítulo 22, versículo 14, diz, o Deus de nossos pais de antemão te conheceu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Como isso se processa. Inclusive, Dani, nem sei se você viu ao vivo no outro dia, eu elogiei, porque eu descobri que esse livro aqui era seu, né? Está todo anotadinho, prega sozinho esse livro. Parabéns. Quem sabe vocês não degeneram? Vamos dar um aplauso para a vida da Dani, né, gente? Se viram aí que eu puxei para mim um pouquinho, né? Claro. Uma das coisas que eu aprendi com a minha mãezinha era assim, um ditado mineiro, coruja que não gava o toco, chumbo nela, não é isso? Ditado mineiro, gente. Nem sei o que significa direito isso, mas o que eu sei é que eu aprendi bem, né? Então, quem sabe, o senhor não degenera. E a Dani fez os apontamentos aqui, maravilhosos. De vez em quando eu vou aqui e rebusco alguma coisa que ela anotou, né? Então, aqui Colossenses 2:20, Paulo traz esse eixo, que é o nome da nossa igreja. Ele
não dispensa o viver na carne, ele reconhece, mas ele diz, olha, mas o viver na carne eu vivo o quê? Pela fé, lembra a conexão da fé? No Filho de Deus. O apóstolo faz um comentário na página 59, que a Dani circulou aqui, ó, disse, olha, depois que Paulo recebeu a revelação, disse, agora não pode ser mais eu. Então você se esvazia, sabe, dessas questões humanas, de achar muita coisa. Olha, o sábio não acha nada, sábio pensa. Quem acha fica no achismo. Pare de achar muitas coisas. Às vezes a gente acha tanta coisa. Pior coisa que tem é quando você acha que sabe o que o outro está pensando de você. Pense o melhor de você, faça o melhor de você, porque se o outro pensar errado de você, o problema é dele, irmãos. Mas nem sempre o outro está fazendo as coisas porque está exatamente pensando em você. Talvez também você não seja tão importante assim. E agora? A gente às vezes tem aquela... Eu vou ver que eu estou falando a gente, nós. Eu não estou me tirando disso não. A minha carne, desventurado homem que sou, irmãos. Ai de mim, se eu não ouvisse o que eu prego aqui para você. Eu não, a graça de Deus comigo. Ai de mim. Então, Paulo reconheceu isso. Ele disse, não é a minha carne, não é o meu coração, não são os meus impulsos, não são as coisas que eu posso produzir por esperteza humana. Agora é Cristo que vive em mim. Se não há conhecimento de Deus, irmãos, há carne, há legalismo. Cuidado, atenção, sabe por quê? Porque os impulsos são da carne, mas os insights são de Deus. Então, tudo aquilo que vem a nós, antes de nós reagirmos, nós precisamos buscar esse conhecimento, buscar esse conteúdo em Deus. Em Deus. Porque a nossa primeira reação é o quê? Fazer justiça com as próprias mãos, não é verdade? Filipenses 3:9, Paulo diz, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Nosso eixo tem que estar nisso. O versículo 10 de Colossenses capítulo 1 diz, a fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, irmãos, diga, o fruto traz crescimento, e o crescimento gera mais frutos. Então, é uma questão de você viver o que Deus tem, a dignidade de Deus, vivendo de modo digno, sendo fortalecidos. Isso vai nos trazendo o que? Músculos espirituais, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. O que você alimentar mais, vai sobressair mais. Se você alimenta o espírito, você vai sendo fortalecido. Ah, bispo, mas, sabe, o negócio é bom mesmo quando eu estou na igreja, irmãos. A igreja, que é, nesse caso que nós estamos falando, um templo, ok? Ela não vai ser igreja se quando você estiver aqui, você não for igreja na sua casa. Ela pode ser qualquer coisa. A igreja, ela existe para reunir igrejas, para reunir pessoas que estão dentro desta visão, que entendem a unção de Deus. Tem gente que vem para a igreja buscar poder. Não, vou buscar poder. Não, você tem que vir viver o poder, agradecer a Deus, glorificar a Deus, sabe, experimentar o momento de comunhão. O poder tem que estar dentro da sua vida. Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Efésios 3:21, opera onde? Em nós. Então, 1 João 2, versículo 20 e 27, diz, vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm de necessidade de quê? Conhecimento. Isso aqui é intrínseco, isso aqui, irmãos, como eu digo, é ler a Bíblia além das palavras, mas isso é um alerta, porque isso é colocar em prática. Você já tem a unção, você já tem o conhecimento,
mas você precisa colocar isso em prática, você precisa acessar isso. Porque tem gente até hoje que está aí na busca. Não, eu estou buscando, eu quero unção. Tem gente que fala até em unção dobrada, em não sei o que, irmãos. Deus não se divide, Deus se multiplicou em cada um de nós. Imaginem. Imagine cada coisa às vezes que a gente ouve por aí. E ele diz, a unção que dele recebestes, ela permanece em vós. Não tem necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, nós temos um despertamento espiritual. Eu gosto muito da palavra de Isaías, Isaías capítulo 30, quando te desviares. Então, olha só, quem é que desvia? O Espírito nunca erra, irmãos. Se a carne nunca acerta, o Espírito nunca erra. Mas na carne, é um alerta. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, e cuidado, porque a carne, ela sempre enxerga uma direita e uma esquerda. Ela sempre acha que sabe tudo. Às vezes a pessoa fala assim, não é pela esquerda, mas é pela direita. Os dois caminhos estão errados. Olha que coisa interessante. Então há um risco muito grande. Diz, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti, uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Por isso que é necessário esse conhecimento, esse crescimento. Por isso que me preocupa entre aspas. Porque eu já tenho dito, se eu me preocupar com os carnais, não vou poder me ocupar, não vai sobrar tempo para me ocupar com os espirituais. Porque os carnais, eles são tóxicos, eles sugam o nosso sangue espiritual se a gente deixar, né? Então não pode. Mas às vezes eu fico um pouco agitado, confesso, né? E aí tem que correr logo para o Espírito. Com situações que eu vejo, as pessoas que vão à igreja ou vêm à igreja, que você observa e fala, meu Deus, a pessoa chega, tem que falar da gente porque é o que eu vivo hoje. Na lei era pior, mas aqui tem um ou outro infiltrado, que chega aqui, mas sabe, aquela questão da Marta e Maria, eu faço, eu posso, deixa comigo e tal. Você já dificilmente não vê uma pessoa dessa, sabe, com as mãos levantadas na hora do louvor, lágrimas caindo, não vê. Desculpe, irmãos, pronto, falei. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Não crescem na graça e no conhecimento. Vivem andando por desvios. Olha aí que linda essa imagem, né? Deus já me deu isso há muito tempo. Eu pensava, né? Porque eu gosto muito de viajar, pegar a estrada. Até tem um bom tempo que eu não faço isso. E quando você está por aqui, por perto, é fácil. Mas quando você chega em lugares que você não conhece, mesmo hoje com tantos aplicativos, já foi pior. Às vezes a gente parava no meio da rua, abria um mapa assim no capô do carro e não entendia nada. Né? Hoje em dia ainda tem o navegador. Mas às vezes quando chega numa rotatória, fala assim, entrar na segunda, não sei o que, na terceira saída, a gente ficava assim, confuso. E o mundo vai abrir um leque de opções para você assim mesmo. Imagine se a pessoa não tiver o Espírito, a voz do Espírito, o conhecimento, a sabedoria. Então essa rotatória com Isaías 30, 21. Não tem como. Começou a desviar, vem uma voz atrás. É só ficar atento. Lembre-se, os impulsos são da carne. Os insights são de Deus. Apoio bíblico além desse. Um dos textos que eu cito em quase todos os meus sermões. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, amados, é isso. É beber dessa água. Aqui na página 161. Fala sobre essa questão, João 4, 13 a 14, né, aquela passagem de Jesus ali no poço de Jacó e oferecendo a água, dizendo, olha, quem beber dessa água, jamais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar. Eu tenho dito, nós não podemos beber água, né, doutora Valéria, que é nutricionista, vai hoje me dar um respaldo maior ainda. Nós não podemos beber água quando sentimos sede. Nós precisamos beber água para não sentir sede. Quando a gente sente sede, é
é porque já estamos desidratados, não é assim, doutora? E a mesma coisa é com a palavra. Tem gente que só corre para a igreja, só abre a Bíblia, só vai quando a coisa aperta. Se fosse antes, a coisa nem apertava, irmão. E às vezes dá até desculpa, diz, não, mas é no vale que eu cresço. Não, a gente cresce com a vitória. No vale a gente sofre, irmão. Ninguém cresce no vale, não. No vale a gente sofre. A gente tem que passar logo. Por isso que Jesus disse, passais por aflições. Vamos passar o quanto antes. Quanto maior o crescimento, mais rápido a gente vai passando pelo vale. Então, essa água, diz aqui o apóstolo, é o conhecimento da verdade. Na página 161. E depois ele vai mostrando aqui vários textos. Um dos que eu quero citar novamente aqui, já citei na aula passada, esse Colossenses 2,8, que é para nos dar o alerta. Estamos nos 10 minutos finais da mensagem. Ele diz, cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Haverá sempre esse apelo. Nós precisamos ter o que? Esse cuidado, essa atenção. Depois, nas páginas seguintes, aqui nos capítulos seguintes, nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, nessa parte já conclusiva do livro, ele aborda alguns tópicos, que claro, você deve consultar depois, você deve ter esse livro na sua cabeceira, ler e reler, como eu sempre faço também. Ele traz aqui, abordando, né, alguns tópicos, por exemplo, aqui no capítulo 11, ele diz, como ter esperança no sofrimento. Capítulo 12, como o remido vence a tentação. Quer dizer, sofrimento é uma realidade. Sofrimento é estar vivo, irmãos. Nascemos chorando, já repararam isso? Nascemos chorando, e se não chorar é problema. O médico vai lá e faz chorar, né? E passamos a vida toda chorando. Chora de alegria, chora de tristeza. Minha esposa chora até em festa de aniversário. E eu acabo chorando com ela, né, amor? Viva de uma maneira tão intensa que o dia que você partir dessa vida, que você não vai mais chorar, é só alegria, todos chorem porque você foi embora, né? Todos chorem. Tem gente que às vezes vai embora e ainda tem gente que ri. Então vamos procurar viver, aproveitar bem a nossa vida e viver essa alegria, viver essa segurança, viver mostrando Deus a este mundo, porque isso aqui é plenamente possível. Depois que você atinge essa sabedoria, essa maturidade, você tem atenção com a carne, com o mundo, com os apelos, não se deixa mais enredar, o sofrimento só vai gerar em você crescimento, com a vitória. A cada vitória você observa que cresceu. Por isso que tem que chegar logo na vitória. Não pode se conformar, se acomodar com o vale, com o sofrimento. Sofrimento é lugar de passagem. Vitória é lugar de glória. Você está entendendo? E aí você depois tem uma posição aqui no capítulo 13, muito interessante, que ele fala sobre a vida vitoriosa em família. Quer dizer, é o resultado. É o resultado. Se você quer conhecer uma pessoa bem, você não pode conhecer só na igreja, você tem que conhecer como é a família, como é a casa, como as coisas acontecem, se processam. Toda pessoa, olha, o apóstolo diz, eu queria terminar, eu também quero terminar, né? Faço minhas palavras do nosso amado apóstolo, eu quero terminar nesse momento. Ele disse, eu queria terminar dizendo muita gente caiu em situação. Sabe que o pregador, quando diz eu queria terminar, é porque ainda vai levar 15 minutos, né? A gente fala assim, em 5 minutos, 5 de pregador é 15. Prometo que o meu serão só 5 mesmo, porque quero fazer aquela conexão, não se transmitir um pouquinho ali, tá bom? Confirma para mim se eles estão lembrando. Tá aí, tudo ok, né, Rodolfo? Mas então, investi 1 minuto aqui agora, alertando sobre isso. Me dê então 6, né? 5 mais 1 que nós investimos aí, para dizer o seguinte. Eu queria terminar dizendo, muita gente caiu em situações difíceis e perdeu muito, porque disse assim, eu vou pagar para ver. Uma frase que o apóstolo coloca, e aí a Dani frisou essa, diz assim, toda pessoa que paga para ver, acaba vendo. Primeiro eu quero dizer para você, irmão, você não tem que pagar nada.
Já foi pago. Já está tudo pago. Então, quando você recebe, caminha nessa trilha da sabedoria. Olha, Provérbios 3,16, que o sábio vai falando das pessoas que buscam esse caminho da sabedoria. Ele chega a dizer, alongar-se da vida está na mão direita, riquezas e honras na esquerda. Olha que domínio, olha que controle. Então não pague para ver. Não pague para ver. Conheça os seus direitos. Ok? Não pague para ver. Conheça aquilo que já foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é um remido. A salvação está selada. A santificação é que vai te levar a viver tudo que Jesus conquistou na cruz. Que é direito nosso, diz um grande louvor. E aí o apóstolo diz assim: não nos amoldemos às paixões antigas. Ele usa como base 1 Pedro, não está aqui no livro, mas a gente vai colocar aí, Joás, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 14. 1 Pedro 1, 13 e 14. Por isso, cingindo a circuncisão, sabe? Não apenas aquela purificação, aquele cortezinho no prepúcio, não. Cingindo o vosso entendimento. Sede sóbrios. Lembra? Os impulsos são da carne, os insights são de Deus. Entre a provocação e a razão está a reação. Coloca aí, Bispo Daniel, por favor, senhores coaches que andam copiando aí, hein? Né? Entre a provocação e a razão está a reação. Sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer que quando nós esperamos na graça, que não vai ser trazida de outro jeito, nós temos essa revelação de Cristo. Nós temos a voz de Cristo, nós temos o Espírito. Nós temos o versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 2, lembra? Ele vai fazendo uma restauração do nosso estado espiritual nesta terra. A salvação nos leva para o céu, mas a santificação traz o céu para a terra. E olha o que diz o versículo 14, diria nosso amado apóstolo. Sempre assim, com Deus foi sempre assim. Obediência e desobediência. Olha, uma coisa que eu tenho dito aqui, vou repetir para vocês. O ímpio nem peca. Sabia que o ímpio não peca? O ímpio não peca. Quem peca é o Filho de Deus. Porque o ímpio, quando faz alguma coisa errada, ele faz aquilo que é natural dele. Diga, o ímpio não peca. Diga, o ímpio nasceu para viver em pecado. Quem peca é o Filho de Deus. E diga, e o Filho de Deus, quando peca, não é por livre-arbítrio, é por desobediência. Então ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Quer viver como um remido do Senhor? Não seja manipulado por nada, nem por ninguém. Seja controlado por Deus. Texto final, para apoiar isso tudo que nós dissemos aqui agora. Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 3. Romanos 12, 1 a 3, é uma leitura autoexplicativa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele falou aí que é para... Ele disse alguma coisa assim parecida. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês todos compareçam à igreja, estejam na igreja. Não. Estar na igreja, como nós estamos agora, é uma das partes do nosso culto racional. Lembra, se nós não formos igreja, se a nossa família não representar que nós somos remidos, nada vai acontecer aqui na igreja, quando nós nos reunirmos, irmãos. Então, o culto racional é a nossa razão, é escolher cultuar a Deus. Você veio a este mundo para glorificar a Deus. Então, apresentar o vosso corpo por sacrifício é o Gálatas 2:20.
ao viver na carne, viver em Cristo, viver pela fé. Ele diz, isso é o vosso culto racional. Como é bom ser um crente, como é bom. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, como é bom. Ah, viu? Que bom que você também na terça-feira está aqui na escola de capacitação. Glória a Deus. Ah, não fique triste, encerramento hoje, vamos dar uma pausa. Vem aí todo esse movimento, glórias a Deus, maravilhoso do nosso ministério de final de ano, cantata, Réveillon. Mas na segunda semana de janeiro, benevolente, estaremos de volta. E que você que esse ano não vai receber seu certificado presencial ou online, no ano que vem você diga, eu vou receber, ou presencialmente, quando eu não puder, online, eu vou estar e vou receber meu certificado. Coloque isso também como desafio para você, como um projeto para 2023, e você vai ver se Deus não vai te honrar. Culto racional, de segunda a segunda, irmãos, de domingo a domingo. Domingo a domingo. Nós consagramos o nosso domingo ao Senhor, que é o nosso dia de folga, mas não que a gente viva aquela coisa da lei de um dia consagrado ao Senhor. Quem consagra a sua vida ao Senhor, terá todos os seus dias consagrados ao Senhor. E olha que esse texto é autoexplicativo. Eu vou ter que me segurar, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Mas eu ficaria com você horas, horas e horas. Mas vamos ao versículo 2, que confirma esse. Não vos conformeis com este século. Não vos deixeis enredar. Não se contamine. Ele disse, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, quer dizer que fora disso não experimenta. Lembra a qualidade de vida espiritual? Qual seja a boa, agradável e perfeita. Cuidado que o bom te atrai, o agradável te distrai, mas só o bom, agradável e perfeito te constrói. E aí o versículo 3, então, amarra tudo. Ele disse, porque pela graça que me foi dada, irmão, é pela graça. Ah, e já foi dada. Ninguém pode dar mais desculpa. A desculpa de Oséias 4:6 não vale nesse ministério. Dizer que o povo é destruído porque falta conhecimento, que o sacerdote desprezou aqui, nós zelamos, o povo ouve a palavra, o altar ensina a palavra. Não tem desculpa. Quer vir comigo, o problema é nosso. Não quer, eu não posso fazer nada. Ele diz, cada um dentre vós, cada um. Muita gente já passou aqui pelo nosso meio, nos cultos maiores, até aqui. Gente que hoje está dizendo aí na internet, até que é ateu, falando mentiras contra o nosso ministério. Falava que era ligado 24 horas por dia. Terá a sua paga, diz o apóstolo Paulo. Pensa além do que convém. Cai, irmão. Desculpe, cai. Cai. Não vamos pensar além do que convém. Nem para mais, nem para menos. No eixo, como diz a psicanálise. No eixo. Que é essa palavra, que o coach gosta de chamar isso de código. Eu digo que é um destrave para você atingir o eixo espiritual, e é uma barreira, uma trave, um cofre para te proteger. Dispense com moderação. Segundo, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Repartir é partir em partes iguais. Somos remidos do Senhor, a honra e a glória a Ele. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso. E agora, Pai, nós vamos estar aqui na nossa comunhão entre os irmãos, na honra, Senhor, na distribuição dos certificados, declarando que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas eternamente na vida dos sábios de Deus, dos remidos do Senhor, aqueles que vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E os sábios de Deus digam amém, amém e amém. Eu posso